tarde. Hoje nós vamos falar sobre depressão e suicídio. Né? Eu acho que vocês ouviram ontem na mídia que um cantor internacional se suicidou devido à depressão. E eu trouxe aqui a doutora Jaqueline Giusti, psiquiatra da infância e adolescência do Hospital das Clínicas. Jaqueline, obrigada pela sua presença. Eu agradeço o convite. E assim, explica o que é depressão. Bom, depressão é aquilo que a gente sente normalmente, por exemplo, tristeza, desânimo, preguiça, falta de energia, que isso é uma coisa que todo mundo sente, né? Um dia na semana, um período, sei lá, porque tá com uma gripe pode dar isso, porque não tá muito disposto mesmo. Agora a questão é quando é que isso vira o nome depressão e quando é que isso vira um problema que a gente precisa cuidar, né? E acho que é aí que tá a grande questão aí que a gente precisa saber. É quando isso dura você tem quase todos os dias e dura quase o dia todo, por semanas, né? Então, ou seja, a maior parte do seu tempo, pelo menos 50% dele, você passa triste, desanimado, sem energia, sem vontade de fazer o que antes você, às vezes, tinha prazer em fazer, né? A depressão não é só também tristeza, né? A depressão é essa falta de energia, parece que as coisas perdem a graça, não necessariamente você está triste. Às vezes você pode ficar irritado, né? Sem motivação para começar, às vezes, um projeto que você queria fazer e você, por um acaso, eu acho que eu mudei de ideia, né? Às vezes você não mudou às vezes você mudou de ideia mesmo, né? Porque às vezes a gente muda de ideia. Mas às vezes pode ser um quadro depressivo isso vem aparecendo, nem sempre, né? Aparece do dia para a noite. Ele vai aumentando a tristeza, então é muito difícil você perceber quando é que isso virou um problema, né? Então geralmente assim, quando isso atrapalha o seu dia a dia, quando você não consegue mais tocar a tua vida normal, né? Como era, às vezes você tem que fazer uma comparação de 1 ano ou 2 antes, porque a coisa vai se instalando lentamente, né? Então, e muitas vezes a família não percebe, né? Principalmente do adolescente. Acha que é normal, que está na adolescência. A adolescência é mais difícil ainda, porque assim, a adolescente muda muito, né? Quem trabalha com adolescente, quem tem um adolescente em casa, você sabe que hoje ele tá assim, no final do ano é outra história. Ele ama e odeia, tá né? gostando de outras coisas, muda de turma, muda de escolhas, né? Ele tem que experimentar para escolher, isso faz parte da adolescência. Então tem adolescente que às vezes passa um tempo no quarto e não quer socializar muito. Então é muito difícil a gente definir se isso tá deprimido ou não. Porque ficar no quarto escuro o dia inteiro pode ser depressão, né? Pode ser paixão. Então, é muito difícil, às vezes, a gente... mensurar, né? Mensurar quando isso é um problema, né? Mas eu acho que o adolescente, ele tem turma, o adolescente, ele tem amigos, o adolescente, ele tem alguns interesses, por mais que mude. Ele pode não estar interessado na família, às vezes eles se afastam mais da família tal, e se isolam, mas você percebe que ele tem uma relação social ok, ele tem outros amigos tal. Isso é um sinal de, entre aspas, normalidade. Agora, quando se afasta dos amigos também, às vezes uma irritabilidade muito grande. Em criança e adolescente, nem sempre você vê a pessoa chorando, né? Você imagina assim, depressão, o cara tá na cama, deitado, chorando. Não, às vezes ele tá brigando com todo mundo. Às vezes criança fica muito agressiva, né? Principalmente criança. As meninas, assim, isso é um padrão, não é regra, mas geralmente acontece assim. As meninas, às vezes, elas ficam mais quietas ou irritadinhas e tal. Os meninos ficam muito, às vezes, agressivos. E, assim, de uma agressividade de ter problema de agressão física com outro coleguinha na escola. Isso eu tô falando pode acontecer com crianças de 5, 6, 7, 8, 9 anos, né? Então, você não sabe por quê e, de repente, a criança começa a agredir o coleguinha, começa a bater. E isso pode ser uma depressão. Mas ele não tá triste, né? Os pais falam, mas não tá triste. Você não vai ver uma tristeza na criança. A criança externaliza mais na agressividade, muitas vezes irritabilidade.
Na falta de apetite, né? O excesso Isso, ou também. excesso de apetite. Né? Porque eu atendo bastante crianças no consultório que assim, não quer comer nada na escola, não almoça, né? Não come lanchinho. Uma mudança no padrão. Porque tem criança, por exemplo, que nunca comeu muito bem. Tem criança que sempre comeu muito bem. Então, geralmente, uma mudança no padrão do apetite, sono também. Muito sono ou pouco sono. Tem criança que perde sono mesmo, que fica com insônia. Isso pode acontecer também. E isso também no adulto, né? Quando você fala em depressão, pode acontecer isso também no adulto. Aqui o adulto, por uma questão mais de desenvolvimento cognitivo, ele consegue identificar o que ele está sentindo. Ele sabe falar, estou triste, estou angustiado. Agora, a criança e o adolescente nem sempre tem isso, né? O adulto tem muito mais clareza sobre o que é que ele está sentindo e se aquilo quer dizer o quê, né? Agora, a criança e o adolescente, eles estão aprendendo ainda sobre isso. Então, é muito difícil para eles falarem a respeito. E a correlação, Jaqueline, do suicídio com a depressão? A depressão, ela aumenta o risco de suicídio, né? O suicídio pode acontecer por muitas coisas, né? Pode ser por intoxicação por drogas, né? Então, às vezes a pessoa comete suicídio e não necessariamente um plano, enfim. Às vezes pela intoxicação ele acaba colocando em risco, a gente só ouve a história depois, a gente não sabe o que aconteceu durante, dá a impressão que se suicidou, né? Então, às vezes pode ser alucinação por drogas, sei lá, pode ser por uma questão psicótica, mas a grande maioria das causas de tentativas de suicídio é a depressão, né? Então a pessoa começa a ficar triste, nada melhora, e aí eles acabam começando a pensar na morte como entre aspas, uma saída, né? Como nada funciona, nada resolve, então quem sabe eu morrendo acaba esse sofrimento, né? Então, isso é muito importante a gente esclarecer a população, seja de que idade for, que a depressão tem tratamento. Porque quando você sente aquilo e você não tem uma causa, porque não necessariamente tem uma... Tem pessoas que ficam deprimidas depois de uma causa. Morreu o cachorrinho, morreu, sei lá, algum ente querido, né, na família, ou um grande amigo viajou, uma separação, coisas assim, alguém que é muito importante para você, ficou doente, você pode deprimir por isso, aí tem uma causa, né? Mas na maioria das vezes você não consegue identificar a causa. Então a pessoa pensa assim, olha, eu tenho uma família ótima, eu tenho uma vida boa, às vezes pessoas casadas, adultos, eu tenho filhos ótimos, meu marido é ótimo, mas eu não consigo ficar feliz. Assim, eu não mereço essa família, né? Porque eu tenho tudo tão bom, e eu nunca tô satisfeito, né? Então, é comum você ouvir isso, ou seja, não tem uma causa, porque é uma doença, né? Por que você tem pneumonia? Ué, não sei, porque eu peguei uma bactéria, a gente não tem controle. Sobre doenças, a gente não tem controle. A gente pode fazer algumas coisas para tentar evitar, né? Por exemplo, não vai sair na chuva no inverno, porque você pode ficar gripado e pegar uma pneumonia. Isso são coisas que você pode evitar. E olha que coisa boa que você está falando, doutora Jaqueline, porque assim, o depressivo ele já se culpa demais. Isso. Né? E assim, a sociedade às vezes culpa, a família, alguém aponta, né? Você está assim deprimido porque você quer, e não é isso. Não é importante porque quer. Então, eu gosto muito de, às vezes, comparar com uma infecção, né? Agora que a gente está no inverno. A pneumonia, alguém quer ficar com pneumonia? Alguém quer ficar com febre? Então abaixa sua febre. É a mesma coisa. Fica alegre, se anima. Não dá, não consegue. Não consegue, né? É importante falar isso, o quanto não consegue. Então a pessoa se sente daquele jeito, ouvindo, vamos sair pra ver se você se anima. E quanto mais você, às vezes, chama essa pessoa, pior ela fica. Então a sensação é que, assim, eu não tenho saída, né? E por isso que é importante saber, tem saída, né? Tem tratamento pra isso. E hoje em dia o tratamento tá... Antigamente era mais difícil, tinha mais efeitos colaterais, as medicações e tal. Hoje em dia tem medicação boa, tem uma variedade de medicação. Se não deu certo com uma medicação, a gente tenta outra. E a pessoa sai dessa, né? Não só a medicação, mas também precisa de psicoterapia, etc. Como eu disse na pneumonia, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar e para evitar. Os transtornos psiquiátricos também tem coisas que você pode fazer que melhore, que evita você chegar num quadro pior, mas assim como a pneumonia, você pode fazer tudo bonitinho, tudo certinho e ficar com pneumonia do mesmo jeito. Então você pode fazer um monte de esporte, ter um trabalho, ter a sua família, não bebe, come bem, faz tudo,
teoricamente perfeita, e você pode deprimir também, ou seja, você pode fazer algumas coisas para ajudar, mas não necessariamente aquilo é a regra que você não vai adoecer. A gente não tem como, nenhum tipo de doença você tem como se proteger 100% dela, né? Então, existe sempre o risco de você desenvolver, e isso às vezes é até genético, né? Então, para falar sobre a influência genética, né? Os pais depressivos têm mais chance das crianças nascerem? Tem mais chances, tendo quadros depressivos na família, tem maior chance de ter mais um, né? Às vezes é comum você ver, às vezes, a avó deprimida, a tia deprimida e o seu filho também tem uma depressão. Às vezes histórico de suicídio na família, é importante a gente ficar atento. Outra coisa que também uma vez você tendo um quadro depressivo, você vai ter, mesmo que não tenha ninguém na família, né? Mas você tem uma chance de ter o segundo quadro depressivo, né? Ao longo da sua vida. Então, tem uma questão genética também que contribui ao desenvolvimento desses quadros, né? Então, é uma coisa pra gente ficar atento, mas isso não quer dizer que porque sua mãe é deprimida, você vai ser deprimida. Aumenta o risco. Não necessariamente vai ser igual, né? Tua mãe é deprimida, você é deprimida. Sua tia é deprimida, você também vai ser. Não mas aumenta a probabilidade de desenvolver. E assim, vamos pensar, né? Porque assim, muito se pergunta da cura. A depressão tem cura? A depressão tem tratamento. Em alguns casos tem cura, em outros casos não tem cura, né? Então, geralmente a gente vai tratar a depressão, a gente pensa em avaliar se ela curou. Então, como é que é isso, né? Então, a pessoa aparece, depressão, primeira vez. Então, foi feito o diagnóstico, não tem exame, tá? O exame é o exame clínico, é a conversa. É o que o paciente traz, é o que ele te conta sobre como está a vida dele, o que ele sente, o que ele tá. É muito mais, é só clínico, não existe um exame, não tem nada pra gente medir pra dizer, olha, se esse índice estiver maior ou menor que isso, é que você está deprimido. Não existe isso, né? Tem algumas alterações laboratoriais, mas nada é conclusivo. Comprovado. Então, a gente, assim, para fazer o diagnóstico, a gente não precisa de exame laboratorial nenhum. É só uma conversa mesmo, uma entrevista. Uma vez que constatada a depressão, a gente começa um tratamento, né? O tratamento geralmente inclui antidepressivos, né? Que é uma medicação que a gente usa, ao contrário de todo mundo morre de medo, não é uma medicação que vicia, não é uma medicação que você vai ficar dependente, vai ter que tomar pro resto da vida, porque a medicação vicia. Às vezes você vai precisar tomar pro resto da vida porque a sua depressão é mais crônica e você vai precisar tomar esse remédio para controlar. Mas inicialmente a gente faz um tratamento por uns 6 meses, com a medicação, fala, nossa, mas 6 meses, por que tudo isso? Às vezes em 1 mês você tá ótimo, às vezes demora mais, né? Isso depende de cada pessoa. Mas a gente precisa manter essa medicação por esse período para diminuir o risco de voltar à depressão. Então, assim, você pode, em 1 mês, é bem clássico, você explica isso para a pessoa que chega, o paciente, mas daí acho que é tanta informação também, é uma coisa tão nova, eles acabam esquecendo, sei lá, melhora e acha, tá se sentindo tão bem de novo, tem uma sensação que curou. Aí para a medicação, e a medicação demora para fazer efeito, ela vai pra gente sentir o efeito mesmo dela, vai mais ou menos uns 20, 30 dias. E só te cortando, doutora Jaqueline, é importante falar, não cortar a medicação por si próprio, né? Sim, porque aí você vai melhorando. Na hora que você tá bem 1 mês, você fala, que legal, eu tô super bem. Para a medicação, não preciso mais, volta, né? Daí uns 15, 20 dias tá deprimido de novo. Então, por isso que a gente precisa manter essa medicação por uns 6 meses. Aí, a hora que dá esses 6 meses, a gente reavalia e aí a gente vai suspendendo a medicação, reduzindo aos poucos, tal, para ver como só suspendendo a medicação a gente vai saber se curou ou não, né? Além desses 6 meses de medicação, o que ajuda para curar e para não precisar mais de remédio é a psicoterapia, né? Então, fazer uma psicoterapia associada é indicado, até para não ter mais, tentar não ter mais recidivar a depressão. Então, mais ou menos isso. A psicoterapia às vezes é mais longa do que a medicação. Muitas vezes a gente dá alta, né, para o paciente, mas fala, não, a terapia você vai precisar continuar e tudo mais.
Aí, depois desse período, você suspende a medicação e você tem que observar. Né? A gente, claro, uma vez que a gente vai dar alta da questão medicamentosa, a gente explica, olha, se acontecer isso de novo, né, você volta a me procurar, porque pode ser que aconteça. Tem gente que nunca mais tem gente que vai ter daí um mês, tem gente que vai ter daí 10 anos, um ano, enfim. E tem pessoas que têm depressão pro resto da vida, e né? Tem gente que daí umas 2 semanas começa a ficar triste de novo, né? Ou a hora que você começa a reduzir a dose do antidepressivo, ela já fica triste de novo. Aí você já nem tira, você mantém a medicação e aí é uma questão de você aceitar que, infelizmente, às vezes a gente pode ficar mais tempo, tipo uns 2 anos com a medicação e tentar suspender de novo. Eu sempre tento tirar em algum momento para sentir se realmente essa pessoa está precisando ou não. Porque pensa, ela está fazendo terapia, está fazendo um monte de coisa, isso pode dar uma aliviada e ela pode ficar sem a medicação. Mas uma coisa é você... tem gente que vai ter que tomar pro resto da vida remédio. Agora você tem que pensar o seguinte, o que você quer? Você quer ter uma vida boa? Você quer ser feliz? Você quer conseguir usufruir e curtir a vida, né? Ou você... E apesar disso, você vai ter que tomar remédio, né? Mas você vai conseguir curtir a tua vida, você vai conseguir dar risada, você vai conseguir curtir as coisas boas que vão acontecendo, mas você vai ter que tomar remédio, no caso que a pessoa não cura a depressão. Ou você prefere ficar chorando, triste, amargurado para não tomar remédio, né? Então é uma questão de escolhas. Então, assim, se você quer viver bem, vamos tentar sem remédio. Se não der, vamos ter que aceitar isso, porque não é uma questão de escolha, né? Então, se você nasceu loiro, moreno, alto, baixo, não sei, você não escolheu, né? A mesma coisa, depressão às vezes tem até questão genética. Pode não ter ninguém na família e você desenvolveu, ok, aceita, vê o que dá para ser feito e você pode ter uma vida normal, mesmo com a medicação. Tomando a medicação ou não, você tem uma vida normal. Você não precisa deixar de, sei lá, comer abacaxi porque você está tomando remédio. Não, né? Tem sim algumas restrições em relação ao álcool e tal, mas que não é proibido, dependendo da medicação. Sim. Isso a gente tem como olhar e orientar o paciente, ou seja, ele não tem nenhuma restrição, ele não é diferente do outro que está tomando remédio, né? Então você tem que pensar, se você fosse hipertenso, né? Você não tomaria medicação para sempre? Da vida, é a mesma coisa, né? Ainda existe muito preconceito em relação a qualquer tratamento psiquiátrico, né? Que realmente tem medicação que vicia, tem medicação que engorda, tem medicação que dopa, isso existe, mas usado do jeito certo, e o antidepressivo não é desses. Tem alguns antidepressivos que realmente engordam, mas tem aqueles que não engordam. Enfim, tem um monte... Por isso precisa ser reavaliado sempre, né? Exatamente, porque às vezes a pessoa fica super bem, um mês. Aí o que acontece? Para o remédio, outra dúvida que geralmente surge. Parei e agora fiquei triste de novo. O que ela pensa? Fiquei viciada no remédio. Porque para eu ficar bem, eu preciso tomar o remédio. Não, peraí. Você tem uma depressão, o remédio estava cuidando de você, ele estava te deixando dentro de um normal. Você parou o remédio, você voltou a ficar doente, não viciado, né? Fica confuso, né? É por falta mesmo de informação, porque as pessoas têm muito preconceito com relação à medicação, tanto é que elas me perguntam. Não se falam sobre isso. Tem vergonha, né? E assim, tem cura a depressão sem a medicação? Olha, se for uma coisa bem leve, pode ter um bom resultado, uma boa psicoterapia, né? Uma boa melhora, né? Mas e assim, se você pega bem no início, pode, né? Mas geralmente quando chega no consultório psiquiátrico, é difícil você... Às vezes eu até oriento e não passo medicação, mas a grande maioria das vezes você tem que entrar com a medicação, sim. E até para ter um resultado mais rápido, porque se você tudo tá tão ruim, não adianta você ficar falando, olha, dá para fazer isso, não dá. Dá para fazer aquilo, não dá, porque a pessoa não consegue enxergar a vida de outra maneira. Como ela é de verdade, não é mais bonita nem mais feia, mas como ela é de verdade, tudo fica muito difícil e impossível. Cinzento, né? Que os pacientes relatam, né? A vida fica escura. Exatamente. Triste. Então, a medicação ajuda, inclusive, a psicoterapia, para ele desenvolver melhor, né? Porque senão fica difícil tentar motivar uma pessoa até tem site, que quimicamente não consegue. Não tem.
reage de uma outra maneira. Exatamente. E os tratamentos, doutora Jaqueline, quais são? Bom, geralmente, o fundamental é o antidepressivo, né? Aí a gente vê se a pessoa tem uma ansiedade associada, porque às vezes tem, às vezes só é muito deprimido. Aí tem medicações que é mais para um tipo, para outro, a gente consegue identificar na conversa, a gente passa essa medicação, que é mais ou menos isso que eu falei, por mais ou menos uns 6 meses, 1 ano mais ou menos, um tratamento mais curto, ou seja, é longo, mas não dá para ser diferente, né? Se precisar, por exemplo, às vezes no começo de um tratamento a pessoa está com muita insônia. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém fica bem sem dormir. Então a gente precisa entrar com alguma medicação para dormir. Às vezes, dependendo, pode até ser um fitoterápico, né? Não necessariamente você precisa entrar com benzodiazepínico, que aí é o calmante, tarja preta, que todo mundo tem medo, né? Mas quando precisa, a gente pode entrar por um período curto até o antidepressivo fazer efeito. Porque o antidepressivo, como eu disse, ele demora uns 20 dias para fazer efeito. Enquanto isso, a pessoa vai ficar ansiosa, sem dormir. Você tem que dar alguma coisa para ajudar, para aliviar um pouco esse sofrimento da pessoa, né? Costumo fazer um paralelo entre antibiótico e antitérmico, né? Então, o antidepressivo seria o nosso antibiótico. E o antibiótico não tem uns 72 horas para ver o efeito, para passar febre, né? Só que o antidepressivo é 1 mês, né? Então, e aí a gente precisa de nosso antitérmico, né? O que seria o antitérmico para uma depressão? Seria medicações que ajudam a aliviar um pouco a ansiedade. Então, às vezes precisa de um benzodiazepínico, um calmante tem calmantes que são mais fracos, tal, usado por um período controlado, não fica viciado, não fica dopado, a gente consegue dar uma medicação que não dá muito efeito colateral, até o antidepressivo fazer efeito. Uma vez que o antidepressivo fez efeito, a gente faz igual ao antitérmico, né? A gente tira os calmantes e fica só com o antidepressivo. Geralmente, uma medicação é suficiente. Agora, varia muito de pessoa para pessoa, a dose, a droga, né? Então a gente tem vários antidepressivos que um antidepressivo pode ser ótimo para mim e péssimo para você. Eu posso precisar de um comprimido de X antidepressivo, você precisa de 4. E não tem a ver com o nosso tamanho, não tem a ver com a nossa idade. Às vezes tem crianças que precisam de dose maior do que um adulto. Então, isso às vezes é uma coisa cansativa para o paciente, né? Porque, poxa, você vai lá, você está acostumado com medicações que você fala, olha, você toma de 8 em 8 horas isso, por 7 dias está tudo bem. E o antidepressivo, você dá um comprimido, espera, aumenta a dose, teve efeito colateral, às vezes a gente tem que trocar. É um tratamento, assim, para o paciente... Custoso, né? É cansativo, porque às vezes você tem que mudar. Às vezes você acerta. E a primeira droga, a pessoa fica super bem, e 1 mês depois ela tá ótima. Mas a gente não pode contar com isso. Eu até costumo brincar com os pacientes, assim, que tem que ser um pouquinho teimoso, Sim. né? Mas tem consegue, né? Mas consegue ter uma vida normal. Então, assim, aquela ideia do suicídio como uma saída, não precisa dela. Tem outras saídas, né, doutora né? Jaqueline? Até porque a doutora Jaqueline cuida muito até dos adolescentes que se automutilam. Sim, né? sim. Ou que de repente se automutile, ou que vá para o suicídio como uma busca de ajuda, como um alívio, né? Sim, uma forma de aliviar o sofrimento. Então, eu costumo dizer, olha, dá para aliviar sem morrer. Sim. Né? A gente pode fazer algumas coisas aqui para aliviar, porque é aquela história, a morte não tem volta, né? Então, é uma coisa muito drástica que eu não sei o que acontece. Costumo dizer, eu não sei o que acontece depois que morre, mas é uma... eu brinco só vai. Com os pacientes que só nunca, vai, não volta. Ninguém voltou para falar como que é. Então, nós não sabemos. Então, melhor fazer... A única certeza que eu tenho é que é irreversível. É melhor fazer outras escolhas. E aqui a gente tem muitas escolhas. A gente pode fazer muita coisa. Agora, é muito importante os pais, né, falando essa coisa dos adolescentes, estarem abertos a esse tipo de coisa. Não ter medo de procurar um profissional, pode ser um psicólogo, Sim. pode ser um psiquiatra, para perguntar, para ver, porque muitas vezes o adolescente não vai saber dizer eu estou deprimido. Ele não sabe porque não sabe o que é depressão. Então, mas aí ele pede ajuda de outra maneira, por isso que é importante, né, os pais estarem atentos. Exatamente. Então, assim, só fica no quarto. Eles não gostam mais da gente, tudo bem. Mas e os amigos? Os amigos não. Os amigos, eles saem todo final de semana. Então tá bom. Agora, não, até os amigos não tá indo mais. É melhor pecar pelo excesso de levar em algum lugar e saber o que é do que falar, é fase, vai passar.
né? E o adolescente vai se sentindo, às vezes, Abandonado, Ele não sabe que isso é depressão, ele não sabe que isso tem tratamento. Esse abandono reforça muito mais, potencializa a depressão. Se a vida adulta é assim, melhor morrer. E não é assim a vida adulta, né? E ser adolescente é difícil, não é fácil, eu costumo dizer pra eles, Os hormônios estão... É super difícil, eles sentem tudo muito intenso, então eles precisam de um apoio. E às vezes é a família que vai dizer, olha, isso não tá normal, vamos procurar uma ajuda. Eu não sei o que é, mas vamos procurar uma ajuda. Porque senão eles têm a ideia de que é assim mesmo, aí eles acabam encontrando amigos, sei lá, conhecidos, pessoas na internet que sofrem do mesmo problema, e aí eles começam a ter o conceito de que a vida adulta e adolescente é assim, daqui pra frente minha vida vai ser assim. Que horror, né? E a vida não é desse jeito. Então, então assim, eles começam a vida adulta, assim, o início deprimido. Então, quer dizer que é assim, eles estão conhecendo, eles nunca foram adultos, né? Então dá a impressão que ser adulto é ser triste, né? É ser uma vida chata, né? Aí realmente, né, você começa a pensar em morrer. Então, e aí também se compara, de repente, com o amiguinho que tá bem, né? E aí a vida dele tá péssima. Exatamente, mas o que acontece? Geralmente quando ele começa a se isolar, ele começa a se ligar muito com outras pessoas iguais. Então dá a impressão que tá todo mundo igual. Aí o universo dele começa a enxergar só aquelas pessoas que estão mal, negativas, como ele. deprimidas. Né? É muito difícil o adolescente olhar o outro e falar, aquele meu amigo é super alegre, como é que ele consegue ou não? Parece óbvio, né, pensar nisso, mas eles não pensam assim, eles falam assim, não, deve ser impressão minha, sei lá, e na verdade tá todo mundo mal, tá ali, às vezes é só aparência, no fundo tá todo mundo triste. Então, geralmente eles procuram o grupo que tá sentindo a mesma coisa, né, por identificação, né? E aí fica todo mundo chorando e sem ninguém dizer, gente, isso é uma doença e vocês precisam se tratar. Porque eles não vão falar, né, entre eles não sabem, né, se o adulto às vezes é difícil identificar, imagina um adolescente. Então, doutora Jaqueline, é uma coisa que eu sempre reforço com as orientadoras das escolas, o olhar da escola, o quanto é importante, né, se de repente a mãe não consegue perceber, porque de repente a mãe também está deprimida, né, e ela acha que a atitude do filho é normal, a escola, a orientadora escolar, né, a psicóloga perceber aquela criança e fazer um encaminhamento. A escola é meio que um pacote, né? Então, principalmente quando a criança já está nessa escola, às vezes é mais fácil perceber essa mudança de comportamento. Apesar deles mudarem de comportamento, mas existem uns comportamentos que são mais esperados e outros menos esperados, né? Então, esse isolamento, adolescente é de turma, né? Então, por que está isolado? Por que está ali no cantinho? Então, o professor que está mais atento, ele percebe na carinha dos alunos, assim, uma mudança, né? Uma coisa mais tristonha e tal. E às vezes é legal, percebendo isso, chamar a família para saber o que está acontecendo em casa. Às vezes os pais estão separando, às vezes morte de alguém, sei lá, né? Muitas coisas podem Perdeu uma namorada, né? Que eles sofrem horrores com as perdas. E é na adolescência que geralmente começam, né, os quadros depressivos, mais nas meninas do que nos meninos. Então, ou seja, nessa fase é uma fase que realmente inicia muita coisa, falando da área mais psiquiátrica, né? E que é importante os professores, coordenadores, orientadores de colégio estarem atentos a esse tipo de mudança de comportamento e chamar a família, né, para conversar. Então, voltando para a família, né? Como que a família pode ajudar no tratamento? A família a melhor ajuda é aceitar, né? É aceitar, a família não ter esse preconceito, né? Esse medo. Não sabotar o tratamento, né, doutora Jaqueline? Porque nós vemos no consultório, né? O quanto mãe às vezes bota, pai. Tem medo, vou dar esse remédio, meu filho vai ficar viciado. Então, tira as dúvidas com o médico, leva todas as perguntas, é direito do paciente saber, né? E obrigação do médico explicar. Então tem que levar, tem que perguntar para estar tranquilo para dar essa medicação para o teu filho. Então aceitar isso. Teu filho está deprimido não é porque você tem um problema, não é porque você não é uma boa mãe. Sim, isso é importante falar, porque as mães se Que culpabilizam. A mãe fica, meu filho é triste, eu não consigo. Eu errei? Que eu errei? Não errou em nada, ninguém errou em nada. Depressão não é uma coisa que a gente escolhe.
é uma doença, tem que entender que isso é doença, e doença acontece. E tem tratamento, né? Doença tem tratamento, né? E tem tratamento, e não adianta, né? E aceitar. E assim, e adolescente também não se trata sozinho, né? Sim. Então, os pais precisam dar a medicação, lembrar. Sim. Porque eles. E no meio do caminho, o adolescente sempre quer parar, porque. Pra que isso? Aí ele se sente diferente do outro. Então, eu acho uma Tem compreensão. horas que eles se revoltam, tem que tomar medicação. Então, uma compreensão da família sobre o que é depressão é fundamental. E a compreensão é para ajudar o adolescente não ter esse preconceito em relação a isso, aceitar o tratamento. Então, é muito importante, assim, a família estar orientada para poder orientar esse adolescente. Porque, por mais que você oriente no consultório, tudo ele vai e volta, né? Tem hora, pra que isso? Meus amigos não fazem terapia, por que eu faço? Por que eu tomo remédio? Por que eu tomo remédio? Eles vão Por que eu saber, tenho não vão diferente dos querer. outros? Você não tem nada diferente de ninguém. Né? Cada um toma o remédio que precisa. E isso não te faz diferente de outros, né? Por isso que é importante a informação. Você fica diferente quando você está deprimido, porque aí você fica no seu canto, você não se socializa, você não faz amizade, aí você fica diferente. Então, isso é ser diferente. Agora, tomar medicação não é ser diferente, né? Te deixar... Ficar bem, para viver a vida, né? Ver o colorido da vida. Exatamente. Então tá bom, doutora Jaqueline, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Prazer para mim estar aqui conversando com vocês. Bem, o Equilíbrio Emocional fica por aqui. Nos vemos na próxima semana.